Olá, eu sou Daniel Goleman. Durante grande parte da minha carreira como psicólogo e jornalista científico, observei um paradoxo frustrante que a ciência tradicional parecia completamente incapaz de explicar. Por que pessoas com QIs altíssimos, o chamado intelecto genial, frequentemente fracassam de forma miserável em suas vidas pessoais, afundando em casamentos desastrosos, carreiras estagnadas e angústias paralisantes? E por que, simultaneamente, indivíduos com QIs medianos alcançam um sucesso extraordinário, construindo vidas prósperas, equipes leais e relações profundas? A resposta para esse abismo entre a promessa do intelecto e a realidade do sucesso humano foi o que me motivou a escrever esta obra. Descobri que a nossa cultura estava obcecada pela métrica errada. O grande problema da nossa sociedade foi ter hipervalorizado a racionalidade fria, ignorando que o ser humano é, antes e acima de tudo, uma criatura de paixões. A dor que busco curar neste diagnóstico é o analfabetismo emocional, essa desconexão interna brutal que nos torna reféns de impulsos cegos e destrói a nossa saúde, as nossas empresas e as nossas famílias. A minha tese central é irrefutável. O QI pode lhe dar a vaga na universidade ou a entrevista de emprego, mas é o QE, o quociente emocional, que determinará quão longe você irá na vida. Para compreender o poder que as emoções exercem sobre nós, precisamos olhar para o nosso passado evolutivo. Nós temos, essencialmente, duas mentes, uma que pensa e outra que sente. Imagine os nossos ancestrais enfrentando um predador na savana. Não havia tempo para um raciocínio lógico ponderado sobre a melhor rota de fuga. O medo acionava uma resposta biológica imediata e salvadora. As emoções são os nossos guias de sobrevivência primordiais, desenhadas por milhões de anos para nos compelir à ação instantânea. O problema surge porque a biologia de nossas emoções foi moldada para a realidade selvagem do passado, mas hoje operamos na complexidade civilizatória do presente. A mesma fúria que protegia um caçador de um ataque rival pode hoje fazer com que um executivo destrua sua carreira ao gritar com um colega em uma reunião. O desafio não é suprimir as emoções, o que seria um suicídio psicológico, mas sim compreender o propósito biológico de cada uma delas, para harmonizar o coração com a razão. Respeite a sua biologia, mas não seja escravo dela. Você já teve um momento em que perdeu a cabeça, disse ou fez algo terrível, e minutos depois, quando a poeira baixou, perguntou a si mesmo: o que deu em mim? Isso não é uma falha moral, é um fenômeno neurológico profundo que chamo de sequestro emocional. Ele ocorre porque a nossa amígdala cerebral, uma pequena estrutura no sistema límbico, atua como uma sentinela psicológica. Quando ela percebe uma ameaça, declara estado de emergência e recruta o resto do cérebro para seu plano de defesa militar, muito antes que o córtex pré-frontal, o nosso cérebro racional, tenha a chance de avaliar os fatos. Esse circuito neural é incrivelmente rápido e incrivelmente desleixado. A amígdala reage a fragmentos de informação. Se o tom de voz do seu parceiro lembra remotamente uma agressão do seu passado, ela dispara o alarme do pânico ou da fúria. A mente racional é literalmente paralisada e você se torna um refém do seu próprio cérebro. Histórias de crimes passionais ou ataques de fúria no trânsito são o ápice trágico desse sequestro, onde emoções cruas assumem o volante. Para não ser vítima da sua própria neurologia, você precisa construir um curto-circuito consciente. A tática é o intervalo de ouro. Quando o calor começar a subir, imponha a si mesmo um afastamento de 10 segundos ou umas respirações profundas. Esse microespaço temporal é o suficiente para que o neocórtex desperte, analise a situação e resgate o controle. A pedra fundamental que permite esse controle é a autoconsciência. Muitas pessoas vivem em um estado de anestesia interior. Elas dizem, não estou com raiva, enquanto batem a porta com violência. A falta de clareza nos deixa à mercê da alexitímia, a terrível incapacidade de expressar ou nomear emoções. Uma emoção sem nome torna-se uma angústia física cega, um aperto no peito,
gerando confusão e decisões catastróficas. Quando você consegue dar um nome preciso ao que sente, dizendo "estou me sentindo humilhado e com medo da rejeição", em vez de somente "estou irritado", o córtex pré-frontal entra em ação e a intensidade selvagem da emoção começa a diminuir imediatamente. Apenas ao acender as luzes do seu mundo interior, você deixará de ser um passageiro amedrontado da sua própria vida. Sentir emoções é inevitável pela nossa biologia. Ser engolido por elas é uma escolha. O segundo pilar da inteligência emocional é a autorregulação, a capacidade de acalmar a si mesmo, de se livrar da ansiedade paralisante, da tristeza profunda ou da irritabilidade crônica. Quando nos entregamos à raiva desenfreada, acreditando na falsa ideia de que desabafar de forma agressiva ajuda, quando na verdade isso apenas realimenta a chama neurológica, ou quando caímos no abismo da melancolia ruminando pensamentos sombrios, nós nos tornamos escravos das nossas paixões. A anatomia do sofrimento crônico reside no ciclo vicioso da ruminação. Se você está triste e começa a pensar repetidamente em todas as coisas que deram errado na sua vida, você está literalmente ensinando o seu cérebro a ficar cada vez mais deprimido. A habilidade de se reerguer, de encurtar drasticamente o tempo de recuperação após uma adversidade, é o que distingue os resilientes dos derrotados. Gerenciar as emoções ruins não significa negar a dor, mas impedir que o sofrimento momentâneo se transforme em uma identidade permanente. Quando flagrar a sua mente tecendo uma espiral de pensamentos catastróficos, interrompa-a brutalmente com uma distração ativa ou com o crivo da lógica fria. E o que faz com que talentos idênticos alcancem destinos tão diferentes? A resposta está no uso produtivo dessa energia emocional, que chamamos de motivação. Capacidades como o entusiasmo, a perseverança diante das frustrações e, fundamentalmente, a capacidade de adiar a gratificação são indicadores muito mais precisos do que qualquer teste de QI. O famoso teste do marshmallow provou que o controle dos impulsos é a essência do caráter. No ápice do autodomínio está o estado de flow, o fluxo, a imersão total e a alegria sublime em uma tarefa, onde o desempenho atinge o seu limite máximo. No fluxo, as emoções não são contidas, elas são canalizadas como um laser em direção ao seu objetivo, transformando a ansiedade em excitação produtiva. Aprenda a rebanhar as suas emoções e você descobrirá uma fonte de energia inesgotável. Se a autoconsciência é a base da inteligência intrapessoal, a empatia é o pilar absoluto da inteligência interpessoal. O canal principal da empatia não é a palavra dita, mas a comunicação não verbal. A capacidade de captar o tom de voz sutil, a tensão na postura, o micromovimento no canto dos olhos. A falta crônica de empatia é a marca sombria dos sociopatas, dos abusadores e dos tiranos corporativos. Quando não conseguimos validar a existência do sentimento alheio, tornamo-nos capazes de qualquer crueldade. Pessoas socialmente inteligentes sabem ler a temperatura emocional de um ambiente e influenciá-lo de forma positiva, gerando harmonia e eficácia através de conexões genuínas. Essa dinâmica é testada com brutalidade no casamento e na liderança corporativa. O pesquisador John Gottman provou que a presença da crítica destrutiva, do desprezo, sarcasmo e revirar de olhos e da atitude defensiva são preditores exatos do divórcio. O problema se agrava com a inundação neurológica, o limite onde o estresse da discussão engatilha o sequestro da amígdala, o coração dispara, a audição racional desliga e o parceiro só reage com um contra-ataque ou silêncio gélido. No mundo corporativo, o líder implacável e humilhante produz o mesmo efeito tóxico. A liderança moderna não é um ato de dominação através do medo, mas a arte de persuadir a inteligência coletiva.
Se você é gestor, entenda que o preconceito e a arrogância são atalhos para o colapso institucional. E as consequências do analfabetismo emocional não ficam restritas às planilhas e aos divórcios. Elas afetam as suas células. O campo da psiconeuroimunologia nos ensina que emoções tóxicas prolongadas, como raiva crônica, ansiedade e hostilidade desenfreada, são tão perigosas para o coração humano quanto o tabagismo ou o sedentarismo. O estresse ininterrupto inunda o corpo com cortisol, reduzindo a eficiência das nossas defesas e atrasando recuperações clínicas. Guardar ressentimento crônico é como beber veneno e esperar que o outro morra. O dano biológico ocorre primariamente nas suas veias. Trate as suas tensões emocionais como se fossem feridas físicas expostas, pois elas corroem seu organismo por dentro. A verdade final que a ciência nos entrega é que o temperamento com o qual nascemos não é o nosso destino final. A genética propõe certas tendências, como a timidez ou a explosividade, mas o grande triunfo da neuroplasticidade prova que a experiência e o treinamento deliberado esculpem novas rotas no cérebro. Haja repetidamente da maneira contrária aos seus piores impulsos até que o esforço consciente torne-se um hábito biológico. O cérebro nunca para de aprender, inclusive quando se trata da cura de traumas profundos através do reaprendizado emocional. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. O meu trabalho não inventa uma moralidade nova, ele resgata a sabedoria milenar através da neurociência. O eco clássico que grita nestas páginas provém de Aristóteles em sua Ética a Nicômaco. O desafio não é ter raiva, mas ficar com raiva da pessoa certa, na medida certa, no momento certo e da maneira certa. A temperância grega e a regulação da amígdala são exatamente o mesmo fenômeno. Nós também dialogamos com Viktor Frankl, em busca de sentido, que ensinou que entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolher. Eu apenas dissequei a biologia dessa exata fração de segundo. E concordamos com Jordan Peterson, o autodomínio absoluto e a clareza ao verbalizar os próprios males são pré-requisitos para a sobrevivência da sanidade contra a barbárie. A teoria exige encarnação na trincheira prática. Portanto, escolha o seu campo de batalha hoje. Primeiro, instale o sinal amarelo. Toda vez que sentir o sangue ferver hoje, feche a boca por 10 segundos completos. Observe o seu impulso como se ele não fosse seu. Segundo, dê um nome ao seu demônio interior. Quando a ansiedade bater, pare de ruminar. Escreva no papel exatamente o que está sentindo e faça algo físico em seguida para quebrar o ciclo. Terceiro, calibre os ouvidos. Na próxima vez que o seu parceiro reclamar, segure o instinto de se defender. Diga apenas: eu estou tentando entender, me conte mais. Valide a dor antes de oferecer lógica. O intelecto te dá a arma, mas é o coração bem treinado que decide a hora exata de puxar ou abaixar o gatilho. Inteligência sem controle é apenas poder nas mãos do caos. Assuma as rédeas da sua mente. Até a próxima!